Queridos, graça e paz, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela vida do nosso pastor Júnior, pela vida dos demais amigos de ministério, pastor Jário, que está aqui. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quem achou, diga: eu achei. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa ou Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei como foi o seu ano, eu não sei como foi a sua trajetória até aqui, mas de uma coisa você pode ter certeza: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui a mão de Deus tem estado sobre as nossas vidas. Quero dizer para você que, embora possa ter sido um ano difícil, embora possa ter sido um ano tenebroso para muitas pessoas, pode ter sido, mas até aqui a mão do Senhor nos ajudou. Você pode repetir mais uma vez? Até aqui a mão do Senhor nos ajudou. Aleluia. Vai dizer a palavra, esse texto que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, ele pega uma pedra, ele levanta o memorial entre Mispá e Sem. Ou seja, e quando ele chega nessa metade, vai dizer a palavra que ele diz, isso que nós acabamos de repetir: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu fui pesquisar, fui ver, Mispá significa torre de vigia, e Sem significa penhasco. Para nós entrarmos no texto aqui, nós precisamos entender o significado dessas duas palavras. Mispá, torre de vigia. Você pode repetir? Mispá, torre de vigia. Sem, penhasco. Bom, agora nós vamos entender um pouco o que esse texto está querendo dizer. Se você perceber, lá no versículo 3, você pode até dar uma olhada aí, vai dizer que Samuel, ele faz um reboliço naquele lugar, porque os filisteus estavam afrontando e querendo atacar o povo de Deus, o povo de Israel. E a gente vai perceber também que o povo estava longe dos propósitos de Deus. E algo que eu aprendo logo de cara, que quando eu me distancio do propósito de Deus, eu abro legalidade para que o inimigo venha me atacar. Quando eu me distancio daquilo que Deus designou, eu abro brecha para que o inimigo possa me atacar. Com esse povo foi assim também. O povo começou a se distanciar. O povo começou a colocar ídolos dentro das suas casas, começou a adorar a outros deuses. Tia Margarete falou aqui com muita propriedade sobre isso. E começou a haver uma distância, começou a haver um despropósito para aquele povo. Querido, a nossa vida tem que ter um propósito, e esse propósito tem que ser focado em Deus. A gente vai perceber que conforme o caminhar, conforme as lutas vêm, ao invés de nós confiarmos que existe um Deus que pode mudar a nossa vida, ao invés de nós declararmos que esse Deus pode mudar a situação que nós estamos vivendo, muitas vezes desfalecemos na fé, muitas vezes começamos a desanimar, paramos de vir aos cultos, paramos de dizimar, paramos de ofertar, paramos de estar em comunhão. Eu vi uma frase do pastor Mike Murdock,
que achei muito interessante, de muitas que ele tem, diz assim, ó: não sei quem é pior, o ateu que não acredita em Deus, ou o cristão que não confia nele. E muitas vezes as lutas, as dificuldades, acabam trazendo uma desconfiança sobre a nossa vida, daquilo que Deus já prometeu, daquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida. Quem sabe esse ano, como eu disse no começo, esse ano 2016 foi difícil, mas nós estamos aqui para profetizar que o ano de 2017 será um ano de bênção sobre a nossa vida, será um ano de transformação, será um ano de viver o novo de Deus, será um ano que nós iremos experimentar milagres. Quem quer experimentar milagre aqui? 2017 será um ano de você experimentar milagres, irmão. Será um ano de você ter sua vida transformada. Será um ano de você confiar em Deus e não deixar que nada te abale, nada tire o seu foco em Deus. Nada. Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22 vai dizer: e disse, saí nu do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e em tudo Jó não pecou e nem atribuiu culpa a Deus. Jó começa a passar por várias dificuldades, começa a vir aqueles mensageiros da desgraça, vem um após o outro, e quando termina, quando já acabou totalmente as forças de Jó, parece que ele vai, agora o que resta é Jó se matar, vai pular do penhasco. Não, ele rasga suas vestes, ele raspa a sua cabeça e declara: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto continua dizendo: em momento algum Jó atribuiu culpa a Deus. Existem pessoas que, a primeiro momento que acontece, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Deus não é culpado, querido, muitas vezes das nossas atitudes erradas. Deus não é culpado de muitas vezes passarmos por aquilo que estamos passando. Deus não é culpado. Para tudo existe um propósito. Quem sabe desviamos do foco. Estamos agora amargando consequências. Mas Deus não é culpado. E uma coisa que eu costumo dizer, costumo declarar: Deus é fiel. Quero declarar sobre a sua vida: Deus não é culpado, Deus é fiel. Deus é fiel. E detalhe, tem muita gente que se engana falando: Deus é fiel a mim. Querido, não, Deus é fiel à palavra dele. Deus não é fiel a você, não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele. Por isso que as promessas se cumprem na nossa vida, porque a palavra dele jamais volta. Deus é fiel à palavra dele. Vamos continuar. Sua vitória e sua derrota está atrelado à sua confiança em Deus ou à falta dela. Salmos 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Versículo 8. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Nós nos levantamos e ficamos de pé. Eu já disse isso aqui, o cavalo era símbolo de força, antigamente. Por isso que eles confiavam no cavalo, porque era a força que eles tinham. E muitos confiavam: não, mas com esse cavalo eu vou conseguir vencer a guerra, mas com esse cavalo eu consigo entrar na cidade. Enquanto muitos confiavam em cavalos, outros confiavam no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Querido, eu quero liberar sobre a sua vida: comece a confiar mais em Deus, comece a experimentar mais, a confiar em Deus, porque você viverá tempos novos. 2017 será um ano de bênção, será um ano de experimentar milagres. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, aleluia! Não existe meio convertido. Ou somos 100% de Deus ou não somos nada.
Você pode dizer isso para o teu irmão? Não existe meio convertido. Ou somos 100% de Deus, ou não somos nada. Versículo 3 do texto que nós lemos, 1 Samuel capítulo 7. Então, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, Ele vos livrará da mão dos filisteus. Samuel já declara de cara, porque ele levantou a pedra e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Então nós vamos entender algumas coisas que aconteceram para até lá o Senhor ter ajudado. Ebenezer ter acontecido na vida daquele povo. Primeira coisa, conversão total. Samuel chegou: olha, vocês precisam converter os seus corações ao Senhor. Começa a lançar fora todos os ídolos, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na vida de vocês. Começa a tirar tudo. Samuel também diz: mudança de atitude. Tira tudo que atrapalha Deus habitar na sua vida e começa a encher da presença de Deus. Começa a ter a tua vida transformada pela presença de Deus. Samuel também diz: prepara o teu coração. Coração puro, coração limpo. Não tem como Deus habitar em corações que têm ressentimentos, em corações que não perdoam, em corações que guardam mágoas, em corações que não estão voltados à presença do Senhor. Não tem como. Quando coloco em prática todos esses pré-requisitos, existe promessa. Existe promessa. Sabe qual foi a promessa? Se vocês fizerem isso tudo, o Senhor vai livrar vocês dos filisteus. Eu quero liberar sobre a sua vida nesta noite. Comece a ter essas práticas, porque os filisteus não vão mais aparecer na sua vida, ou seja, os inimigos vão parar de se levantar, porque sobre a sua vida existe um Deus que zela pela tua vida, um Deus que guarda a sua vida, um Deus que tem olhado atentamente as suas súplicas, as suas petições. É um Deus que realiza milagre, é um Deus todo poderoso, é um Deus que nos deu salvação. Esse é o nosso Deus. Oh, aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. Vira para o teu irmão e diz assim: no começo, mais forte, no começo eu faço, depois deixa Deus agir. Tem gente que começa a inverter, quer que Deus faça, mas depois não deixa Deus agir. Precisamos deixar Deus agir em nossas vidas. E só tem uma forma de deixar Deus agir: estando disponível para que a ação do Senhor aconteça. Tem muita gente que está muito ocupado com tudo. O Senhor não encontra vaga na agenda dessa pessoa para poder compartilhar algo, para poder usá-lo. Quem quer ser usado por Deus aqui? Diga amém. Precisamos estar disponíveis. Precisamos estar disponíveis. Se você chega, um exemplo bem chulo aqui, você chega no banheiro e tem uma plaquinha lá escrito ocupado, você vai entrar? Não tem como. Porque primeiro que a porta pode estar trancada, e segundo porque tem outras pessoas usando. Deus muitas vezes vem visitar a nossa vida, estamos com a plaquinha virada ocupado. Não tenho tempo. Tem que namorar, tem que casar, tenho que trabalhar, tenho que Facebook, eu tenho que ter Twitter, eu tenho que ter Instagram. Não é errado não, irmão, também tenho. Mas muitas vezes outras coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida. São ídolos que estão na nossa vida atrapalhando Deus agir. Samuel vai dizer, 1 Samuel, capítulo 7, 4 e 5. Lê aí, por favor. Assim, os israelitas
se livraram dos Balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu, você pode dizer prosseguiu? Ainda não acabou. Deus vai prosseguir o milagre que Ele começou na sua vida. Vai haver ainda continuidade. Diz a palavra que Samuel prosseguiu, porque ainda existia outras coisas a fazer. E sabe o que eu entendi? Muitas vezes nós achamos que o que já fizemos até hoje está bom. Não, eu já fiz muita coisa. Eu já parei de fumar, eu já parei de beber, eu já parei de me prostituir, eu já parei disso, eu já parei com aquilo. Mas diz a palavra que Samuel prosseguiu. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim: ainda tem muita coisa para a gente fazer. Muita coisa para a gente fazer. E diz a palavra que reúnam todo Israel em Mispá. Sabe o que Samuel falou para o povo? Ei, vocês precisam estar juntos em Mispá. O que é Mispá? Torre de vigia. Sabe o que Samuel está falando? Vocês precisam se unir na torre de vigia. Vocês precisam estar juntos vigiando. Vocês precisam estar juntos num único propósito, mas não podem deixar de vigiar. Torre de vigia. Lugar apropriado para tomar conta. Lugar apropriado para prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. Tem muita gente que se perde porque não vigia, pastor Jário. Tem muita gente que se perde porque não se une. E Samuel dá logo o primeiro passo. Ei, se reúnam. Estejam juntos. Não tem como ter milagre, não tem como ter livramento se não houver comunhão. Não tem como, querido. Não tem como. Se não tiver comunhão, não tem como ter milagre, não tem como ter livramento. Precisamos estar juntos. Precisamos deixar as picuinhas de lado. Precisamos deixar os ressentimentos de lado. Porque Deus tem algo muito maior para fazer em nossas vidas. Deixe as coisas pequenas de lado, porque o maior e o melhor de Deus virá sobre a sua vida. Oh, aleluia! Diz que Samuel chegou. Eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Ele diz: se unam, fiquem na torre de vigia, que eu vou interceder ao Senhor, ao seu favor. Oh, glória a Deus. Deus tem levantado sacerdote para interceder pela sua vida. Mas muitas vezes não estamos na torre e não estamos unidos. Não adianta nada o sacerdote interceder se não seguirmos os pré-requisitos que o sacerdote tem estabelecido sobre as nossas vidas. O sacerdote disse: esteja junto, esteja vigiando, que eu vou interceder a Deus pela vida de vocês. Talvez alguém já tenha intercedido ao seu favor. Talvez alguém já tenha entrado na sua vida e comprado a briga por alguma causa. Mas existe uma grande diferença, porque Samuel aqui não está falando sobre qualquer coisa. Samuel está falando: eu vou buscar a Deus pela sua vida, pela vida de vocês, pela sua causa, pelo favor de Deus sobre a sua vida. Nós temos uma pessoa que Deus tem levantado para estar intercedendo pela nossa vida, querido, para estar buscando o favor de Deus pela nossa vida. Querido, quantas noites, quantas madrugadas os nossos pastores, os nossos líderes têm orado pela nossa vida. Tem gente que acha que não, mas muitas noites têm passado e muitas vezes eles têm intercedido pelas nossas vidas. Se hoje estamos de pé, se hoje estamos aqui, é porque tem muita intercessão pela nossa vida.
o sacerdote estava intercedendo pelo povo, buscando ao Senhor um favor para o povo. Eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite. Existe um favor de Deus liberado para o ano de 2017. Existe um favor de Deus liberado para a sua casa, para a sua vida. Nós estamos aqui profetizando o mês de março. Diz a lenda que março é o mês das águas. Eu quero profetizar que as chuvas de bênção do Senhor estejam sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, que as águas do Senhor desçam à sua casa, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo restauração, trazendo mover de Deus sobre a sua vida. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nunca se esqueça de quem intercede favor de Deus pela sua vida. Nunca se esqueça. Lembre-se sempre que existe alguém buscando a Deus pela sua vida. O inimigo não suporta, querido, quando alguém se levanta para interceder pela nossa vida. Vai dizer aqui, ó, 1 Samuel 7,7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. O inimigo não suporta quando estamos em comunhão, quando estamos na torre de vigia. Ele não suporta. O que acontece? Ele vem nos atacar. Você já parou para pensar que só foi você se empenhar um pouco mais na igreja, só foi você buscar um pouco mais a Deus, parece que a luta se levantou maior, parece que as coisas reviraram e parece que tudo está vindo contra? Só foi você botar um propósito: eu vou dizimar agora todo mês, eu vou a todos os cultos, eu vou buscar o Senhor, eu vou interceder toda noite, eu vou estar orando, eu vou estar obedecendo a palavra do Senhor. Parece que as coisas começaram a vir contra você e parece que existe algo te sufocando, algo querendo te parar. O inimigo não suporta quando nós estamos reunidos, quando nós estamos liberando perdão, quando estamos na torre de vigia. Porque vai dizer lá em Abacuque que ele ficou na torre de vigia até o Senhor respondê-lo. O grande problema é que muitas vezes vamos até a torre, mas se o Senhor não responde no primeiro dia, nós descemos. Precisamos ouvir a voz do Senhor até Ele nos responder. Precisamos ficar até o Senhor nos responder. E detalhe, muitas vezes Deus não responde, nós descemos também não. A resposta de Deus sinaliza que temos que continuar buscando para mais respostas. Não podemos parar, não podemos desistir, porque Deus não repete milagre. Eu quero liberar sobre a sua vida o milagre que Deus já fez esse ano. Não vai se comparar com aquilo que Ele vai fazer ano que vem. Você pode estar dizendo: Jordã, mas eu não recebi milagre nenhum ainda, porque o que Deus está preparando é muito grande. Você que está sendo preparado, o pastor já liberou isso aqui uma vez, nós aqui estamos sendo preparados, porque o milagre vai ser muito grande, o milagre vai ser muito grande, e Deus vai liberar esse favor sobre a nossa vida. Agora, o povo de Deus é meio estranho. Muitas vezes os crentes são meio estranhos. Quem são crentes? Nós. Eu ouvi uma ilustração, eu quero contar. Existia um homem, ele foi visitar o seu primo no hospício. Só que ele foi no final de semana. E quando ele chegou no hospício, o segurança falou: olha, melhor você não entrar, porque tem cerca de 200 presos dentro desse presídio, e se você entrar, eles fizeram alguma coisa, eles podem te matar. Não tem ninguém aí, só eu que estou aqui fora. Ele falou: não, eu quero ver meu primo. Então tá, se você quer ir, vai. Ele falou que entrou, e quando ele está entrando, ele vê um senhor lá, pulando para fora no muro, aí vinha um outro, pulava para dentro. Um pulava para fora, outro pulava para dentro. Aí ele passou, coçou a cabeça assim, aí perguntou: o que vocês estão fazendo? Não, porque amanhã nós vamos fugir. Então nós estamos treinando hoje. Aí ele: então tá bom. Aí ele foi, continuou andando. Chegou mais na frente e viu um outro, um papel em branco, chorando, mas chorava copiosamente. Aí ele chegou: o que
que está acontecendo? Você está chorando tanto? Carta do meu irmão. Mas não tem nada escrito aí, porque nós não estamos nos falando. Aí ele, tá bom. Aí chegou o primo dele, conversou com o primo dele, viu o primo dele, voltou. Chegou pro segurança e falou, cara, o maior doido aqui é você. Como é que você fica aqui com esses doidos tudo lá dentro? Se eles se unirem aí, ele faz uma revolta e mata você. Aí ele falou algo que eu fecho essa ilustração. Ele disse, eu tenho 35 anos que sou segurança deste lugar. E uma coisa que eu aprendi nesses 35 anos, os loucos nunca se unem. Nunca se unem. Se você olhar lá em Gênesis 11, diz que o povo se uniu para construir uma torre que ia chegar até o céu, para que a glória fosse dele. Sabe o que Deus fez? Lançou dissensão, lançou confusão no meio deles. Eles não conseguiram construir. Se Deus não faz isso, eles iam conseguir, porque existia união. Muitas vezes nós somos crentes, somos irmãos, mas somos loucos, sabe por quê? Não nos unimos para nada. Samuel disse, se unam, na torre de vigia, se unam. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim, precisamos nos unir mais. Precisamos nos unir mais. Queremos viver milagres em 2017, mas não queremos nos unir em 2016. Como? Como que vamos viver um milagre de Deus se não estamos praticando os pré-requisitos determinados por Ele? Precisamos nos unir mais. Aleluia. O sacerdote sabe como obter resposta de Deus. Versículo 8 e 9 diz assim, e disseram a Samuel, não pares de clamar pelo nosso Deus, pelo nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Versículo 9, então Samuel pegou um cordeiro, ainda desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. O sacerdote sabe o caminho, querido. O sacerdote sabe como obter resposta do Senhor, sacrificando. Muitas vezes queremos resposta, mas não queremos sacrificar. Muitas vezes queremos resposta, mas não queremos fazer a nossa parte. Quem conhece o caminho não se perde pelos atalhos. Quem conhece o caminho não se perde pelos atalhos, querido. Atalhos podem até cortar o caminho, mas também pode cortar você. O nome já diz, atalho. Muitas vezes queremos pegar o atalho, mas não existe atalho em Deus, existe caminho em Deus. E eu quero liberar sobre a sua vida, porque o caminho em Deus é um caminho de milagre. Pode ser até um caminho difícil, mas é um caminho de milagre, é um caminho de milagre, é o caminho do poder de Deus se manifestando sobre a nossa vida, é o caminho de experimentar coisas novas, é o caminho de viver o sobrenatural, é o caminho difícil, é o caminho espinhoso, é sim, mas é o caminho da salvação, é o caminho que vai nos levar para o céu, é o caminho que vamos viver na eternidade, dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Oh, aleluia. Não existe atalho do milagre, existe caminho do milagre. É o caminho do milagre que existe, é lá que nós temos que andar, é lá que nós temos que praticar, é lá que nós temos que estar com a nossa família, indo em direção ao céu, é no caminho do milagre, não é em qualquer lugar. No momento da sua entrega, vai aparecer inimigo se aproximando.
Olha só o que diz no versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Mas diz a palavra posteriormente, naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Já notou que, mais uma vez, quando você está se aproximando, não, agora nada vai me parar. Não, os filisteus tentaram me parar lá, eu comecei lá, veio uma luta, agora não, agora eu vou me entregar por inteiro, agora eu vou oferecer por inteiro, agora eu vou fazer mesmo, não tem boa, nada vai me parar. E você começa a ver o inimigo se aproximando, porque enquanto Samuel estava oferecendo, o inimigo começou a se aproximar. Mas Deus disse algo comigo e eu quero compartilhar com você nessa noite. Sabe por que o inimigo se aproximou aos olhos do povo de Israel? Porque vai dizer que enquanto ele estava sacrificando, eles se aproximaram, mas também diz que um forte trovão deixou os filisteus em pânico e eles foram derrotados por Israel. Para que nós possamos ver com nossos olhos o poder de Deus se manifestando, porque se eles estivessem longe, não iam ver o povo de Israel, mas quando eles se aproximaram, o povo de Israel viu a glória de Deus manifesta aos olhos dele. Eu quero liberar sobre a sua vida, você ainda virá em 2016, porque o ano não acabou, o milagre de Deus acontecendo na sua vida, os inimigos caindo diante dos seus olhos, porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque o guarda de Israel, ele não dormita, ele está guardando a sua vida, o Senhor está guardando a sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus, já estou terminando. Aleluia. Aleluia. Versículo 12, nós lemos lá no começo. Então, Samuel pegou uma pedra, ergueu entre Mispá e Sem. Samuel pegou algo e marcou no meio daquele lugar. E essa pedra serviu como um memorial para que as pessoas pudessem ver a ajuda que o Senhor deu àquele povo diante dos seus inimigos. Eu quero liberar sobre a sua vida. Sobre a sua vida vai ter uma marca que muitos irão olhar e irão dizer: ali Deus operou. Deus fez um milagre, Deus manifestou a glória dele, porque Samuel ergue justamente no meio da torre, e no meio da torre, e no meio do penhasco, ou seja, perto daqueles que vigiavam, e perto do abismo, perto daquilo que poderia estar ruindo, mas ele levanta uma pedra, ele oferece ao Senhor, e mostra que até ali, a mão do Senhor ajudou aquele povo. Eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite, a mão de Deus vai estar te ajudando nas causas difíceis, a mão de Deus vai estar te ajudando nas causas impossíveis, a mão de Deus vai estar te ajudando diante das dificuldades, porque o Senhor é aquele que ajuda, é o ajudador, o Senhor é aquele que guarda a nossa vida, o Senhor tem liberado favor sobre a nossa vida, vai haver um memorial sobre a nossa vida, marcando a presença de Deus, o milagre de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Você pode levantar a sua mão e declarar: Senhor, marca a minha vida, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu favor. Quem precisa de ajuda de Deus aqui, levante a sua mão, sacode o seu irmão e diz: acorda, o favor de Deus está liberado, o favor de Deus está liberado, o favor de Deus, a ajuda de Deus já está liberada sobre a nossa vida. Oh, aleluia! E eu termino com o versículo 13, que diz assim: assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território de Israel,
a mão do Senhor esteve contra os filisteus toda a vida de Samuel. Existe outra versão que diz assim: os filisteus foram destruídos e nunca mais voltaram a mexer com Israel. Eu quero liberar sobre a sua vida: é a última vez que o inimigo se levanta sobre a sua vida para tentar te parar, porque a mão do Senhor está liberando. Nunca mais ele irá se levantar para poder te atacar nessa área, porque o Senhor liberou ajuda, o Senhor liberou favor, o Senhor liberou milagre, o Senhor liberou sobre a sua vida o manifestar dele, o manifestar dele. Segura na mão do teu irmão, segura na mão do teu vizinho e comece a declarar: meu Deus, eu preciso da sua ajuda. Meu Deus, nunca mais os filisteus vão me afrontar, porque até aqui a tua mão tem nos ajudado. Nós vamos estar louvando ao Senhor, querido. Agora, quando nós estivermos louvando, se entregue por inteiro, levante as suas mãos e glorifique o nome dele. Oh, aleluia.